Então, agradecendo aí todas vocês, né, por estar aqui, né, para essa aula de hoje, que você venha, que você possa abrir o seu coração, que você possa abrir o seu entendimento para você acolher o de melhor que for transmitido para você aqui. E todo conhecimento, ele agrega para nós, e eu creio que o tema de hoje, o que nós vamos abordar aqui na aula, com certeza vai te trazer muito, um despertar para a sua vida, vai te trazer uma consciência, talvez para algumas áreas, para algumas coisas, que de repente você nunca olhou, nunca despertou para isso, e, e talvez também sentia desejo, mas não tinha um caminho, uma direção de como ter uma abertura na sua vida para você mesma, para você atentar para alguns detalhes que nós deixamos passar a nossa vida e quando chega um certo momento, nós vamos olhar sim para trás e dizer, mas o que eu vivi, o que eu senti, onde eu estive dentro do contexto da minha vida. E essa aula de hoje, né, que é uma aula tão esperada, tinha muita gente aí, tem gente que não está aqui, mas que, eu estou aguardando ansiosamente para essa aula, mas a gente, algumas coisas, de repente, foge do controle, né? Mas tem duas mulheres aqui que eu estou lembrando delas e eu estou mandando o link aqui no particular agora. E é isso aí. Se estamos aqui, é porque era para nós esse momento, né, gente? E, como eu disse, né, quando eu estava falando, parabéns para você que atendeu, né, a esse chamado. E nós estamos aqui hoje para nós olharmos para o nosso emocional, olharmos para o nosso interior, para o nosso lado mulher, para nós entendermos algumas dores, algumas mazelas que eu costumo falar, que nós temos e não sabemos como mexer, não sabemos como ressignificar, não sabemos que direção, que caminho seguir para melhorar aquelas dores internas, aquelas interrogações que nós temos, aquelas frustrações, né, que traz um vazio muito grande dentro de nós. E eu quero me apresentar aqui, né, rapidinho, para quem não me conhece. Eu sou a Mário Rodrigues, eu sou filha de Deus, eu falo isso com muito gosto, né, quando eu me apresento e falo de mim. E eu tenho uns dons, né, uns talentos e umas qualidades que o Senhor colocou em mim, assim como cada uma de vocês tem. De formação, eu sou farmacêutica, né, exerço a profissão de farmacêutica aí há 30 anos e trabalho nessa área de saúde há mais ou menos 32 anos que eu estou farmacêutica, né? E também sou mentora de mulheres, acompanho mulheres aí, né, numa jornada que não é de hoje, né, que eu acompanho mulheres, né, mas há 5 anos atrás, né, desde 2020, 2019, 2020, que, que eu comecei mesmo, né, a dizer, não, eu tenho um chamado grande, eu tenho um propósito, né, a ser cumprido aqui, que é levar conhecimento, levar acalento, levar uma palavra, né, para a vida das mulheres que eu sempre falo que Deus coloca no meu caminho, né? Porque tudo é por Ele e nada sem Ele nós não alcançamos nada, não atingimos os nossos objetivos. Então eu sou muito grata por cada uma de vocês, porque eu creio que foi o Senhor que trouxe cada uma de vocês aqui nesta noite, né?
E como eu falando, além de mentora de mulheres, né, e eu acompanho mulheres, tanto presencialmente como online. Eu também sou terapeuta, né, sou especialista em terapia emocional, também sou analista de perfil comportamental, né, eu acompanho aí, né, também esse trabalho que é tão gratificante, que é levar esse conhecimento do comportamento de cada um de nós. Eu sou apaixonada por isso, eu sou apaixonada por pessoas, sou apaixonada por gente, porque eu sempre falo que aqui nesse mundo nós vivemos com pessoas, para pessoas, e é o tempo todo. Nós trabalhamos com pessoas, para pessoas, falamos, vivemos o tempo todo. Não tem como nós não nos interarmos, não nos contextualizarmos dessa forma, de dizer, não, eu levo uma vida que não tem conexão. Gente, se nós formos analisar mesmo, nós fazemos tudo para pessoas e com pessoas. Mas para que eu faça tudo isso para fora, eu preciso estar inteira aqui dentro. Porque aqui fora eu me conecto e eu expresso tudo aquilo que está aqui dentro de mim. E o que acontece é que muitas de nós, eu estou falando de mulheres, nós mulheres nós temos uma natureza diferente do homem, e isso para muitas mulheres gera muito conflitos e desconforto, porque queremos muitas vezes nos compararmos, nos colocarmos dentro daquela natureza masculina que é diferente da nossa. Nós temos que entender isso e saber separarmos as coisas. Nós mulheres, nós somos cíclicas, nós somos movidas a hormônios, então nós somos muito mais emocionais, nós somos mais propensa a problemas emocionais do que os homens, porque nós oscilamos, nós somos cíclicas. Passamos aí por 4 fases hormonais durante o mês, né? Então, é bem complexo, mas é muito glamuroso e muito fácil quando eu entendo dessa forma, quando eu me percebo dentro dessa ciclicidade e eu tiro o melhor proveito de todas essas fases na minha vida o tempo todo. Mas hoje aqui nós viemos falar sobre um assunto, sobre algo, sobre um tema que não só as mulheres têm, mas os homens também. Mas, como eu disse, nós mulheres, nós somos mais propensas a, a viver esses conflitos interiores emocionalmente por causa dessa dança hormonal que nós vivemos todos os meses. E nós vamos falar hoje sobre as dores emocionais, as dores que estão nas nossas emoções. Ah, mas aí, tá lá na emoção, o físico não vai sofrer. Aí é o grande engano nosso. Tudo que o nosso físico sofre, a origem começou nas nossas emoções. Né? E eu quero estabelecer aqui algumas regrinhas aqui para nós, que quando eu abrir para você falar, né? Você vai ter oportunidade aí de falar, de perguntar alguma coisa, né? Tudo. Mas eu pedi para vocês que trouxessem caneta e papel. Hoje aqui, além de nós entendermos, além de nós entrarmos nesse assunto, nós vamos ter uma ferramenta, né, onde você vai aí conseguir detectar quais são as feridas emocionais mais latentes em você, né? Às vezes fala, eu só tenho uma. Não, eu posso ter duas, posso ter todas, mas com certeza uma ou duas, elas vão ser mais intensas em nós. Tudo bem, gente? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, né, do nosso conteúdo de hoje, e, e eu espero mesmo de todo o meu coração que você saia daqui dessa aula hoje muito mais enriquecida do que você chegou aqui, muito mais
sabendo que existe um caminho, sabendo que existe solução para todas as coisas, desde que nós tomamos a decisão e tomamos a consciência de que sou eu que preciso ir ao encontro daquilo que eu quero. Deixa eu compartilhar aqui. Apareceu aí? Tudo bem, gente? Então, hoje nós vamos ver o segredo da liberdade emocional. Como eu disse, tudo começa nas nossas emoções. A origem de todas as nossas mazelas, das nossas dores, dos nossos problemas, digamos que, vamos por aí, 90%, a origem de tudo está nas nossas emoções. Então, quando eu aprendo a lidar com isso, quando eu aprendo me encontrar dentro das minhas emoções, aí a vida começa a ter um novo sentido. Para nós falarmos sobre as feridas emocionais, não tem como nós não falarmos sobre a nossa criança ferida, a nossa criança interior. Todos nós temos a criança, uma criança dentro de nós. É necessário nós termos essa criança. Existe o lado positivo, o lado bom, né, dessa criança que habita em nós, e tem o lado doloroso. O lado positivo dessa criança em nós é que é através da criança que habita no nosso interior que nós temos criatividade, é através da criança interior que nós temos vazão para buscarmos atividades de divertimento, atividades que nos trazem alegria, que nos trazem prazer. É o nosso lado criança, é o lado criança que está em nós, que nos leva, que nos remete a essas coisas, a alegria, a espontaneidade, é tudo a nossa criança que nos leva a viver isso em nós. E nós temos que alimentar, nós temos que viver, sim, essa criança que habita dentro de nós. Porém, existe o lado doloroso da criança, da nossa criança interior. Do 0 até os 10 anos de idade, até os 8 com muita intensidade, mas até os 10, 12 anos, nós vamos receber tudo daquele ambiente onde nós nascemos e crescemos. Dos nossos pais ou das pessoas que cuidaram de nós, né? Dos nossos avós, né? Não sei quais foram as pessoas que cuidaram de ti, né? Que, que fizeram parte aí da infância, né? E deixa eu desativar aqui. Aí. Que fizeram parte da nossa infância. Gente, é o período da nossa vida, do 0 aos 10 anos de idade, principalmente, que nós recebemos tudo aquilo do meio onde nós estamos inseridos. Criança precisa de adultos para cuidar, criança precisa de adultos para fazer as coisas, para trazer segurança para elas, enfim. Porém, é nessa fase que nós recebemos toda criança ferida dos nossos pais ou das pessoas que tiveram influência na nossa vida. É nessa fase que nós vamos receber tudo isso. Inconscientemente, os nossos pais, nossos avós, enfim, as pessoas que tiveram um peso sobre a nossa criação, eles vão
despejar em nós as dores deles, as frustrações deles, a ira, a raiva, enfim, tudo aquilo que eles carregam dentro deles, eles passam para nós. Inconscientemente, não é porque os nossos pais ou as pessoas que cuidaram de nós fizeram isso de propósito. E nós também hoje fazemos com os nossos filhos. Talvez hoje, talvez não. Hoje nós temos muito mais oportunidades de fazer, de olhar para isso de forma diferente. Mas os nossos pais, eles não tiveram as oportunidades que nós temos hoje. Abertura para conhecimento, para busca, enfim. Eles replicavam aquilo que aprendiam. Então, nós somos a história de muitas gerações. Os bisavós ensinaram os avós ensinaram os nossos pais passaram para nós. E coisas boas e coisas negativas, coisas dolorosas. As coisas dolorosas, as experiências dolorosas, elas marcam muito mais a nossa vida. Aquilo que não foi bom tem um peso muito grande sobre nós e fica muito gravado nas nossas memórias. Muitas vezes, as coisas boas nós lembramos pouco, mas as dolorosas, elas marcam. E é assim até na nossa vida adulta. Tudo aquilo que nos causou dor é mais marcante em nós. As tristezas ficam mais marcadas do que as alegrias. E isso é natural, assim, do ser humano. E essa criança que foi machucada, que foi não vista, que foi abandonada, que foi rejeitada, ela vai... nós vamos crescer e essa criança dentro de nós, ela vai continuar com todos esses sentimentos aí, dentro de nós. Então, toda mulher adulta, ela carrega dentro de si uma criança que ela já foi. E essa criança que traz essa carga, tanto positiva quanto negativa, e que as negativas têm mais peso, ela cresce. Essa mulher cresceu, mas essa criança continuou lá, sem ser olhada, sem ser vista, sem ser... enfim, sem ser acalentada, e essa criança continua dentro de cada uma de nós. E essa criança, com essas dores emocionais, com essa carga emocional, tudo isso não vai desaparecer sozinho. Não vai, num toque de mágica, você receber a cura dessa criança, dos traumas, das dores, das mazelas que você passou lá na infância. Eu não sei qual foi a sua vida, os traumas que você viveu, mas tem muitas mulheres que eu atendo, que vêm até mim, que viveram coisas, gente, muito fortes na infância, muito fortes. E foi só naquela época? Não. Hoje continua, muitas crianças passam por situações que, meu Deus, que lá na fase adulta vai repercutir com sérios problemas na vida dessa mulher. Então, essas dores emocionais, elas não desaparecem sozinhas, elas se manifestam na nossa vida adulta como forma de insegurança, de medo, de baixa autoestima, de TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, relacionamentos tóxicos, autossabotagem, tudo por não se achar merecedora, não se achar capaz, então, se vê dentro de situações que não consegue sair, dentro de uma vida de muita frustração, de muita dor. E talvez você tenha sido essa menina que cresceu sem ser vista, sem ser olhada, sem ser amada. Talvez você cresceu de uma forma onde você teve que cuidar dos seus irmãos mais novos. Eu atendo mulheres. Eu atendi uma mulher, gente. Eu acompanhei uma mulher que ela chegou até mim, ela estava com 44 anos de idade, e ela contou uma história que desde os 5 anos de idade, ela cuidou dos irmãos mais novos. Com 5 anos de idade, ela cuidou de um, depois nasceu outro, nasceu mais outro,
Então, ela cuidou dos dois irmãos mais novos que ela. Ela disse para mim que aos 7 e 8 anos de idade, ela fazia comida para ela e para os irmãos mais novos, porque os pais viviam um casamento muito difícil e a mãe trabalhava fora. E a história dessa mulher é muito marcante, porque a mãe chegava em casa muito irada por trabalhar fora e falava coisas muito duras. E ela era mais velha e ela se via, a criança ela se sente culpada por tudo aquilo que acontece, ela acha que o problema está nela. E ela disse que ela ficava tão angustiada que a mãe dizia que eles eram um peso na vida dela, que ela trabalhava fora porque tinha eles, porque se eles não existissem, ela não precisaria ficar trabalhando de empregada doméstica na casa dos outros, sendo humilhada e um monte de coisa. E ela cresceu falando para ela mesma que filho estraga todo casamento, filho estraga todo relacionamento. E ela cresceu falando para ela mesma: eu nunca vou ter filhos. E ela já estava no terceiro relacionamento, obesa, de tanto fazer tratamento para engravidar, e aos 44 anos, ela nunca tinha sido mãe. E dentro desse contexto, quando ela foi me contando essa história, e eu fui perguntando algumas coisas, e ela foi abrindo a consciência. E eu perguntei para ela: quantos pactos você fez com você mesma com relação a casamento, a filhos e tudo? Ela disse: nossa, eu nunca tinha imaginado isso. Eu dizia o tempo todo para mim, nunca falei para ninguém: eu nunca vou ser mãe, eu nunca vou ter filho, filho estraga relacionamento, filho é um peso na vida dos pais. E ela fechou a madre dela. Ela nunca teve filhos. E aí você vai me perguntar: mas daí ela se curou tudo? Ela curou emocionalmente. Mas aí ela disse: eu não, agora, nesse contexto que eu já estou, eu não quero mais ter filhos. Eu estou num terceiro relacionamento e desse relacionamento eu ainda não tenho certeza se eu quero ter um filho desse homem. Então, olha, além de ter fechado a madre, ela atraía para ela aquilo que ela não, aquele marido que ela nunca queria, aquele tipo de marido que o pai dela foi para a mãe dela, que ela falava para ela mesma: eu nunca vou ter um marido como meu pai. Porém, quando a gente vibra desse eu não quero, eu nunca vou, é isso que você tem. Porque esqueceu de falar: eu quero tal coisa, eu quero, e ficou vibrando só: eu não quero um marido como meu pai, eu não quero um marido banana, eu não quero um marido que a mulher tem que trabalhar fora. E todos os relacionamentos dela eram todos assim: homens bananas, homens que não tinham atitude, homens que, enfim. Né? Eu só abri aqui esse espaço para contar esse relato, para você ver o quanto é entristecedor essas dores. E eu já fui uma mulher que carreguei muito, gente. Eu estou aqui hoje falando para vocês. Eu já vivi todas essas histórias. Eu já vivi situações que eu vejo. Eu não vivi situações, por exemplo, de abuso, de coisas assim, não. Mas eu já vivi. Eu sei sentir na pele o que é você ter sensação de abandono, mesmo com pais presentes, você ter sensação de ser rejeitada, mesmo naquela família, você ser invisível, você crescer de forma invisível dentro daquela família, daquela casa. Então, essa menina que ainda vive aí dentro de você e que até hoje nunca foi acolhida, você, hoje adulta, é necessário que você acolha essa criança, porque essas dores, elas vão influenciar, continuar influenciando a sua vida, enquanto não for vista, enquanto não for olhada, enquanto não for ressignificar todas essas coisas, tudo isso você vai continuar replicando no seu dia a dia. Isso aí é nos relacionamentos, tanto relacionamento amoroso, nas amizades, no trabalho, enfim. E aí você vai acabar, com certeza, a conta chega uma hora, essas dores, essas coisas todas, elas vão refletir no corpo físico e nós vamos adoecer. Então,
Se você sente que, apesar de todos os esforços, né, que você tem feito, toda a busca, a oração, eu sempre falo para as mulheres, eu atendo 90% do meu público, são mulheres conhecedoras da palavra, mulheres que creem em Deus, mulheres que têm vivências, experiências da palavra, mas continuam com um vazio muito grande. Esse vazio é as emoções desequilibradas. Eu sempre faço uma ilustração, sabe um caldeirão, quando você está fazendo uma sopa, uma panela, que você coloca ali dentro todos os ingredientes ali misturados. Então, quando nós não, não, não nos inteiramos de nós mesmas, não vivemos nós mesmas, nós vivemos, eu comparo como esse caldeirão, onde tudo está misturado. Eu não sei até onde vai isso, até onde termina, até onde eu começo isso, até onde eu posso levar, o que eu preciso ver e o que eu preciso deixar para trás. Então, hoje, nós vamos falar sobre essas feridas emocionais, essas dores que nos aprisiona, essas dores que estão aí trazendo tantos prejuízos, né? Tantos prejuízos aí para você. Então, vamos falar aqui sobre as feridas emocionais. Existe aí, gente, mais feridas, mas as principais, aquelas que nos traz assim, muito desconforto e que desequilibra demais, que mexe mais conosco, são 5 feridas, que nós chamamos de feridas mestre. Essas 5 feridas, elas marcam a nossa vida, porque nós vivemos lá na infância e nós continuamos vivendo essas dores, essas feridas na nossa vida adulta. A primeira ferida é a ferida da rejeição. A ferida da rejeição, ela surge quando a criança não se sente aceita como ela seja pelos pais, pelos familiares, pelas pessoas próximas dela, que cuidaram, que tiveram peso ali sobre a vida dessa criança. E na vida adulta, essa criança, essa rejeição, esse sentimento de rejeição, vai gerar medo intenso de ser rejeitada de novo, necessidade de agradar os outros, dificuldade de se posicionar. Então, é aquela mulher que ela sente que ela tem que agradar todo mundo, ela não sabe dizer não, mesmo querendo não fazer, mesmo querendo não aceitar situações, ela diz sim, com medo de ser rejeitada. Se eu falar não, vão me rejeitar, não vão me excluir. Enfim, isso em todas as áreas, tanto na área amorosa, conjugal, como nas amizades, no trabalho, faz de tudo, se sobrecarrega para ser olhada, para ser vista e não ser rejeitada. A segunda ferida é a ferida do abandono. Essa ferida ela surge quando a criança experimenta a ausência emocional ou física de alguém que, que teve muito peso na vida dessa criança, principalmente os pais, aquelas pessoas que tinham que cuidar dessa criança. Houve separação, ou o pai nunca foi presente, ou a mãe também às vezes abandonou, essa criança teve que ser criada por outras pessoas, mas essa deficiência ficou, essa sensação de abandono ficou dentro dessa criança e ela cresceu, mas essa criança dentro de você continua lá se sentindo não amada, abandonada, é, sem afeto, nunca recebeu afeto, e, e na vida adulta, isso vai gerar em você uma dependência emocional, medo de ficar sozinha, e você vai atrair relações muito tóxicas, ou você vai se blindar, você vai se fechar para relacionamentos, com medo de ser abandonada, então eu nem entro, eu fico muito receosa. A mesma coisa acontece com a ferida da rejeição. Tem muitas mulheres que se blindam, então para eu não ser rejeitada, então eu não vou me relacionar, eu não vou ter, eu não vou me envolver com isso, então eu crio aí uma capa para eu me proteger, né?
A terceira ferida é a ferida da humilhação. Essa ferida, ela surge quando a criança é constantemente ridicularizada, criticada na frente de outras pessoas. Sabe aqueles pais que criticam a criança, que chama atenção, que fica pontuando muito os defeitos da criança na frente dos outros, e a criança se sente ridicularizada, se sente humilhada. Mas os pais fazem isso sem ter a consciência do que estão fazendo. Os nossos pais fizeram isso, mas hoje você está tendo a oportunidade, se você é mãe, se você ainda vai ser mãe, de olhar para essas atitudes, para que você não cometa, talvez, assim, essas mesmas atitudes que os nossos pais cometeram conosco. Gente, eu quero falar aqui para você um detalhe. Não existe pessoas sem feridas emocionais. Todo mundo tem feridas emocionais. Uns com maior intensidade, dores mais profundas, outros com menor intensidade, dores mais amenas, mas todo mundo tem. Porque a ferida foi gerada de acordo com o olhar que eu tive para aquela situação que eu vivi. Então, a criança, né, viveu. Então, a ferida da humilhação na nossa fase adulta, ela vai se manifestar como aquela mulher que tem baixa autoestima mesmo, vergonha de si mesma, vergonha de se expor, vergonha de dar a opinião dela e com medo de ser ridicularizada de novo. Aquela mulher que não se aceita, sabe? Que ela se esconde dentro de si mesma. E a quarta ferida é a ferida da traição. Também é quando a criança se sente enganada, manipulada, traída por aquelas figuras, pelo pai, pela mãe, por aquelas pessoas que tinham peso na vida da criança, que a criança olhava para aquela pessoa como exemplo, né, como espelho, e em determinado momento, de repente, aquele pai, aquela mãe, aquele avô, não sei, aquela pessoa que era importante para aquela criança, cometeu, enganou aquela criança, prometeu algo e não cumpriu. A gente pensa que é coisa simples prometer as coisas para as crianças e não cumprir. É algo muito sério. Se você prometer alguma coisa para uma criança, você cumpra. Sabe? Às vezes a gente fala assim, foi uma brincadeirinha boba. Então você explique para a criança. Olha, a mamãe não fez isso, mas não dá para cumprir. Ou seja, não deixa a criança se sentir enganada, manipulada. Ela vai se sentir traída por aquela pessoa que ela tinha tanta confiança. E na vida adulta, essa mulher vai ser uma mulher desconfiada, extremamente controladora, com medo de ser traída, sempre com aquela sensação de que alguém vai aprontar com ela, né, que as pessoas não são sinceras, e ela se torna uma pessoa, uma mulher que não expõe a sua vulnerabilidade, com medo, se eu expor a minha vulnerabilidade, o meu lado, eu tenho que ser sempre a forte, eu não posso me expor às minhas fragilidades, porque senão vão usar isso contra mim. E a quinta ferida é a ferida da injustiça. Essa ferida também surge lá na criança, no ambiente onde ela cresceu, um ambiente muito rígido, de pais muito rígidos, que impunham muitas coisas na vida dessa criança, e fazia essa criança exercer algumas atividades que não era da idade daquela criança, como essa moça que teve que cuidar dos irmãos mais novos. Ela disse assim, ela já estava tão cansada de ser mãe que ela dizia, eu não quero mais ter filho. E quando ela quis ter filho, ela não conseguiu ter filho mais. Na vida adulta, vai gerar uma pessoa com uma mulher perfeccionista, porque ela foi muito cobrada na infância, exigiu-se demais dessa criança, e ela cresce com isso, achando que tudo tem que ser muito bem feito, muito perfeito, dificuldade de receber ajuda, porque ela acha que é ela que tem que fazer, porque da forma perfeita só ela vai conseguir fazer. E é uma mulher que fica tentando mostrar o seu valor o tempo todo. Então, ela faz muito para mostrar que ela é boa. Só que, no fundo,
isso gera nela uma sensação de nunca ser boa o suficiente. Então, agora, gente, que nós já conhecemos essas feridas emocionais, é importante nós entendermos como elas afetam a nossa vida. E o que eu preciso fazer para eu me curar dessas dores, qual o olhar que eu tenho que ter para tudo isso que aconteceu comigo, para que eu me sinta uma mulher inteira, para que eu me sinta uma mulher plena, dentro das minhas emoções, dentro da minha própria vida. Então, é isso que nós vamos ver agora. Então, agora que você já conhece, que você já viu aqui, né, as cinco principais dores, as cinco principais feridas aí que nos amarra, né, que nos acorrenta, nós vamos ver agora o impacto que essas feridas emocionais trazem na nossa vida adulta, traz para nós. Quais os prejuízos que nós vamos ter por conta dessas feridas. O que essas feridas vão trazer aí na nossa vida amorosa, nos nossos relacionamentos amorosos? Você pode aceitar menos do que aquilo que você merece, por medo de ser rejeitada, por medo de ser abandonada, por medo de ser traída ou coisas assim. Então, você faz muito, você se diminui para caber em amizades que te desvalorizam, em relacionamentos que não são bons, em trabalho. Então, isso é, é algo assim que traz para nós um, como que eu posso dizer? Uma morte emocional, uma morte da alma muito grande. Isso nos apodrece, digamos assim, por dentro, isso nos fere demais, nos machuca demais. E na nossa vida profissional, o que essas feridas podem causar na nossa vida adulta? Você pode sentir que nunca você é boa o suficiente, por mais que você faça, você acha que ainda fez pouco, que você tem que fazer muito, fazer muito, fazer muito, para você ser valorizada, para você ser vista. Na vida emocional, você é uma mulher propensa a viver na ansiedade, com tristeza profunda, propensa à depressão, ao estresse excessivo, porque a tristeza, a insatisfação, ela acaba nos trazendo raiva, acaba nos trazendo estresse interior, por não aceitar muitas coisas, e viver aí sempre lutando contra algo que, de repente, você não sabe nem o que é. E o que isso traz de prejuízo para nós? Vai trazer doenças, vai trazer dependências de medicamento, vai trazer problemas no nosso sistema muscular, vai trazer dores de cabeça, enxaquecas, problemas de estômago, enfim, muita coisa vai trazer para nós essas dores emocionais que nós não olhamos e não curamos. Vai mexer também muito na nossa autoconfiança. Você você pode ter dificuldades de se posicionar, você nunca sabe se colocar na posição de quando é sim, sim, de quando é não, não. Você não vai ter dificuldade de expressar a sua opinião, você nunca vai dizer algo, se posicionar, falar os seus desejos, falar, porque você pensa que você vai ser rejeitada, abandonada, humilhada, enfim. Não pode expor as suas fragilidades, porque alguém pode usar aquilo contra você. E o que nós podemos fazer, então, para nós melhorarmos tudo isso na nossa vida? Eu quero dizer para você que para tudo isso tem jeito, para tudo isso tem um caminho, para tudo isso tem uma solução. Para todas essas dores, existe um caminho a ser percorrido. Então, a boa notícia é que essas feridas podem ser curadas, essas feridas podem ser ressignificadas, e você não precisa viver presa a essas feridas do passado.
Nós não precisamos viver presas. Eu carreguei durante muitos anos culpa, 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 culpa sobre meus ombros e eu acabei tendo sérios problemas de saúde na minha vida. Vocês veem aqui hoje uma mulher que já foi diagnosticada com fibromialgia, com desgaste nas articulações, que já teve depressão, que já foi dependente de medicamentos, que já teve insônias e tudo mais. E hoje você pergunta para mim, você tem tudo isso hoje? Eu falo, não. Eu não sei o que é fibromialgia, mas hoje, dessas dores, eu tinha fortes dores nos meus joelhos, eu sempre falo isso. Chegou um momento da minha vida que eu ia trabalhar com duas joelheiras, com aquelas tornozeleiras aqui nos meus tornozelos, porque eu sentia dores terríveis nas minhas articulações, nos meus ombros, na minha coluna. Então, eu vivia tomando medicamento, tomando isso e aquilo. E hoje eu falo com propriedade. Eu sou farmacêutica, eu trabalho nessa profissão há 30 anos, diplomada, mas eu já trabalho há 32 anos nessa área. Não existe medicamento para curar as nossas emoções. O medicamento ele vai tratar os sintomas que essas emoções desequilibradas, esses problemas causam no nosso físico e até no nosso emocional, né? Aí os medicamentos para controlar a ansiedade, para depressão e essas coisas todas. Mas não vai resolver o problema, não vai resolver a causa, só vai melhorar os sintomas. Então, agora eu falei para vocês que trouxesse caneta e papel, porque nós vamos fazer um teste aqui para você detectar quais são as feridas emocionais que você carrega dentro de você. Então, se você trouxe aí o seu papel e a sua caneta, agora é a hora de nós descobrirmos quais são as feridas que você tem. Tá? Então, eu convido você a viver essa experiência rápida e bem poderosa, né? Eu vou te fazer aqui 10 perguntas e você vai responder sim ou não. Você vai enumerar sim ou não, dois, sim, três, sim, quatro, não, para depois a gente somar essas respostas. E aí, o que você vai precisar? Você vai precisar ser muito honesta com você, porque não é para mim que você vai estar respondendo essas perguntas, é para você mesma. Você vai ser muito honesta com você, seja humilde com você mesma, seja verdadeira com você mesma, porque o resultado desse teste que você vai fazer aqui hoje pode te trazer um ganho que não tem dinheiro que vai pagar isso. Quando a gente ressignifica essas dores, a gente ressignifica esses problemas internos, a nossa vida aqui fora, ela toma um caminho muito diferente. Então, estão preparadas aí para o teste? Ok. Tudo ok? Então, com a caneta e o papel aí? Então, gente, é um teste muito simples, mas como eu disse para você, que vai te trazer um ganho muito grande. Então, seja sincera, pensa assim, questões assim, é sim ou é não, mas que eu vou precisar ser bem honesta comigo, né? Bem honesta para que eu não, para que eu não, para que eu não continue na ignorância de não saber quais as feridas que eu carrego aí dentro de mim que eu preciso ressignificar. Então, vamos lá, Celinha, Giovana, Rossana, a Flávia, a Bruna, a Lívia e quem mais entrou aqui. Vamos fazer o teste aí para vocês saberem, né? Eu já sei as linhas, já ressignifiquei e continuo ressignificando, porque se a gente não cuidar, a gente retrocede. Tem algumas coisas na vida da gente, quando nós começamos um processo, esse processo ele é contínuo na nossa vida. Então, vamos lá. Seja, como eu disse, seja bem honesta, seja sincera com você. Então, você vai colocar, tipo lá, número 1, sim.
2, sim, 3, entendido até aqui, né? Bem simples. Depois eu vou deixar esse teste lá no grupo, eu vou enviar lá o PDF dele e você pode passar para outras pessoas também, né? Ou olhar melhor depois e ver se você realmente foi sincera com você e tudo mais. Então vamos lá, gente. Descubra quais são as suas feridas emocionais. Para cada afirmação, você vai marcar sim, se você se identificar, ou não, se você achar que não tem, que não faz sentido para você. Tudo bem? Então vamos lá. Como eu disse, coloque lá um sim ou não. A primeira pergunta: eu sinto que não sou boa o suficiente e eu tenho medo de não ser aceita pelos outros. Aí você vai responder sim ou não. Você se sente insuficiente? Tudo que você faz, você ainda acha que é pouco, você ainda tem que fazer mais, fica sempre com aquela sensação de que os outros são melhores do que você, e tudo que você faz, o outro sabe fazer melhor, e você tem medo de não ser aceita, dos outros olharem, e aí você se sente inferior. Coloque aí sim ou não. A segunda pergunta: eu tenho dificuldade em confiar nas pessoas. Sempre eu acho que vão me trair, que vão puxar o tapete, vão me decepcionar. Então, se você vive, se você tem sempre essa desconfiança de que você não pode confiar 100% nas pessoas, que uma hora ou outra é, essa pessoa pode te decepcionar. Então, você vive sempre com o pé atrás, você nunca se abre por inteira, porque você morre de medo de ser decepcionado, então você se resguarda, você se fecha muitas vezes e você sempre fica nessa expectativa de que alguém, essa pessoa, você não pode confiar 100%. Então, se você tem essa sensação, você vai responder sim. Se não, você vai colocar não, não fez sentido para você. Seja bem verdadeira com você. A terceira pergunta: eu sinto que eu preciso agradar a todos para ser aceita e amada. Ou seja, eu me diminuo com medo das pessoas não me amarem, com medo das pessoas não me aceitarem. Então, eu fico agradando a todo mundo, eu não falo não. Tem momentos que dá vontade de falar, não, eu não dou conta, eu não quero fazer isso, mas você fala que sim, você fala que dá conta, que faz, para ser amada por aquilo que você faz para os outros. Então, se você sente que precisa agradar a todo mundo para ser aceita, para ser amada, você vai responder sim. Se não fizer sentido isso, responde não. Tudo bem até aqui? A quarta pergunta: tenho muito medo de ficar sozinha e às vezes eu aceito menos do que mereço para evitar o abandono. Vocês já conviveram com pessoas assim e talvez você nunca se atentou para isso. Fala, nossa, por que que eu aceito estar no meio de algumas amizades, por que que eu aceito alguns relacionamentos e eu continuo, eu sei que não é bom para mim, mas eu continuo porque é melhor eu estar mal acompanhada do que eu ficar sozinha. Eu sinto muito medo da solidão, eu não quero ficar sozinha, então eu aceito menos com medo de ficar sozinha para evitar esse abandono. Então, se isso fizer sentido para você, você vai responder sim. Se não fizer sentido, você vai responder não. Não fique amedrontada, não, que você não vai dar respostas para mim aqui. Essas respostas é para você. Depois, quem vai ter o resultado aí é você. Eu não vou nem ficar sabendo quais os resultados, que feridas você teve, se você não quiser nem falar para mim aqui. E nem precisa. A quinta pergunta: quando algo dá errado na sua vida,
Você se culpa imediatamente por aquilo? Você sente vergonha de si mesma? Então, tudo que acontece de errado na sua vida, você acha que a culpa é sua? Nos seus relacionamentos, tudo de errado que acontece, você toma a culpa para você? Lá no seu trabalho, enfim, nas suas amizades, quando acontece alguma coisa que não dá certo, você se culpa? Você acha que a culpa sempre é sua? Sente vergonha dos erros que você comete? Você acha que todo mundo, os erros de todo mundo é menor do que os seus? Então, se você se vê dentro desse contexto, você vai responder sim. Se não fizer sentido para você, você vai responder não. A sexta pergunta: sou muito perfeccionista, me cobro demais para provar o meu valor. Gente, isso aqui, eu já fui essa mulher. Tudo tinha que ser muito perfeito, para ninguém criticar aquilo que eu fazia, para provar que eu dou conta, que eu sou capaz, que eu faço isso. Às vezes, coisas que não era nem da minha alçada fazer, e eu ia lá e tomava aquilo, e fazia, e mostrava para ser valorizada, para os outros aplaudir, e falar, nossa, ela é boa mesmo. Essa sensação de perfeccionismo também impede que a gente delegue as coisas para as outras pessoas fazerem, porque você acha que os outros não vão fazer bem feito como você faz. Então, se você se sente muito perfeccionista, e você se cobra demais para provar o seu valor, você vai responder sim. Se não fizer sentido, você vai responder não. A sétima pergunta: eu tenho dificuldade em expressar minhas emoções, porque eu temo ser julgada ou ridicularizada. Então, eu não me mostro a minha vulnerabilidade, porque eu não posso mostrar que eu sou vulnerável. As outras pessoas vão me acusar, vão usar essa vulnerabilidade contra mim. Então, se você tem dificuldade de expressar as suas emoções, você se mostra sempre que está tudo bem, você se mostra sempre que está no controle das coisas, mas é tudo mentira, por dentro você está arrasada, completamente destruída, mas você não demonstra, ou você não se abre para as outras pessoas, você acha que não pode mostrar as suas fraquezas para ninguém. Se você se sente dessa forma, você vai responder sim. Se não, se não fizer sentido, não. A nona pergunta: sinto raiva ou muita frustração quando eu vejo injustiças e muitas vezes eu acho que sou tratada de forma desigual. Sabe quando você acha que o outro está sendo mais valorizado do que você? De repente, lá no seu trabalho, nossa, tudo que eu faço ninguém vê, ninguém elogia, e os outros são elogiados, o outro parece que é mais aceito do que eu, né? E aí você fica com raiva dentro de você, você se sente frustrada, fala, nossa, né? Se sente injustiçada por aquilo, e muitas vezes você se acha mesmo que as pessoas estão te desvalorizando. Estão tratando de você de forma desigual, você se sente diminuída, você se sente inferior. Se isso fizer sentido para você, você vai responder sim. Se não fizer sentido, você vai responder não. E a décima pergunta e última: já me senti invisível ou ignorada, como se minha opinião não tivesse importância. Sabe aquela sensação de que não, ninguém me ouve mesmo, eu nem opino porque a minha opinião não conta, aquela se sentir invisível tanto nas suas amizades quanto no seu trabalho, você ficar sempre sendo coadjuvante da situação, sempre na retaguarda,
sempre sendo, não querendo ser notada, não sendo vista, se sentindo que está sendo ignorada dentro daquele contexto. Se você tem esse sentimento, se você sempre se sente assim, que você não é vista, você vai responder sim. Se você sente que não faz sentido, você vai responder não. Tudo bem, meninas? Até aqui? Deem aí, Al. Tudo bem? Conseguiram responder? Como é que nós vamos agora encontrar o resultado? Como é que eu vou fazer uma soma aqui para saber quais as feridas, qual a ferida me acompanha? A interpretação aqui é muito simples. Você vai olhar para as respostas sim que você deu, mas você não vai somar todas elas. Ah, eu, 1, 2, 3, 9, respondi 10 sim, respondi 5 sim ou não. Preste atenção aqui. Se você respondeu para a questão 1, porque você colocou, né, aí, 1, 2, 3. Se você respondeu 1 para a questão 1 e para a questão 3, você respondeu sim, você tem a ferida da rejeição. Entendeu? Se você respondeu sim para a questão número 1 e para a questão número 3, você tem a ferida da rejeição. Se você respondeu sim para a pergunta 4 e 6, olha aí que resposta você deu. Se você respondeu sim na pergunta 4 e na pergunta 6, você tem a ferida do abandono. Beleza até aqui? Se você respondeu sim para as perguntas 5 e 7, você tem a ferida da humilhação. Beleza? Se você marcou sim nas perguntas 2 e 8, você tem a ferida da traição. Se você respondeu sim para a pergunta 9 e 10, você tem a ferida da injustiça. Vou repetir aqui, gente. Se você respondeu sim para a pergunta 1 e para a pergunta 3, você tem a ferida da rejeição. Se você respondeu sim para a pergunta 4 e 6, você tem a ferida do abandono. Se você respondeu sim para a pergunta 5 e 7, você tem a ferida da humilhação. Se você respondeu sim para a pergunta 2 e 8, você tem a ferida da traição. Se você respondeu sim para a pergunta 9 e 10, você tem a ferida da injustiça. Importante aqui é que você pode ter mais de uma ferida emocional, né? Isso é completamente normal. Como eu disse, todo mundo tem ferida emocional. Agora, o mais importante aqui é você reconhecer que você tem essas feridas, agora você já sabe que você tem essas feridas, e o que você vai fazer para começar um processo de cura, começar um processo de ressignificar as memórias dolorosas, as memórias conflituosas que desencadearam essas feridas em você. Tudo bem? Vocês conseguiram detectar aí as feridas? Se alguém quiser abrir o microfone e falar alguma coisa sobre o teste, sobre
a descoberta que você teve, né? Nossa, eu não sabia, ou coisa assim. E você não precisa citar a ferida que você detectou aí, mas se você quiser comentar alguma coisa, você pode falar aí. Alguém quer comentar? Quer falar aqui? Ô, Mari, é, Oi. é normal eu identificar 3 feridas? É normal. É normal, às vezes, você. É normal, às vezes, a gente ter as 5. Mas é como eu não, não se assuste, não. Mas é como eu disse, no seu comportamento, na sua vida, você vai perceber que, de repente, a que mais te acompanha mesmo, a que mais tem trazido mais prejuízos para você, de repente, é a ferida da rejeição, ou é a ferida do abandono, ou eu mesmo, dentro da minha caminhada, né? Eu tinha muito nítido, que eu tinha muito forte a ferida da rejeição em mim. Mas eu descobri depois também que eu tinha muito forte a ferida da traição. Sabe, por promessas, por coisinhas simples que pai e mãe fala e depois não cumpre. Até o avô, a avó, a criança pega aquilo como verdade. Ah, no Natal, um exemplo, no Natal eu vou te dar tal coisa, o Natal chega e você não recebeu aquilo. Não, eu não tive condição de comprar, não. A criança recebe aquilo e fala, poxa vida, me enganou. Eu acreditei, eu esperei meses por isso, né? E a gente não, os adultos não levam isso em consideração, mas aquilo gerou uma quebra de confiança na criança. E isso, todas essas feridas, a criança toma como aqui não é valorizada é ela. Nossa, eu não valho nada porque eu não mereci nem isso, não mereci nem o meu pai ou minha mãe, ou o meu avô ou minha avó, cumprir essa promessa de dar essa simples coisa para mim, ou de me levar no circo, ou me levar sei lá o quê. A mesma coisa, as feridas da rejeição, de abandono, de humilhação, a criança toma tudo aquilo como que quem é desvalorizada, quem não tem valor é ela, e ela ainda se sente culpada por aquela situação. Nossa, eu que causei, eu que fiz o meu pai ir embora. Quem aqui assistiu o Blonde, a Mary Monroe, a Normandy, porque a própria mãe dizia, você é culpado, seu pai foi embora porque me abandonou porque eu engravidei de você. Então, ela cresceu achando que ela era culpada. A mesma coisa, em outras situações, quando a criança é humilhada, ridicularizada, ela acha que ela é mesmo incompetente, incapaz, ou merecia ser humilhada. Então, isso, gente, traz prejuízos tão grandes na nossa fase adulta, tantos insucessos, tantas coisas que não dão certo, tanto profissionalmente, tanto nos relacionamentos, nas amizades. Quanta coisa acontece nas amizades, quanta coisa acontece nas nossas amizades. Gente, quando eu fui descobrir que eu tinha muito forte a ferida da traição, eu fui entender o porquê que eu atraía amizades que me traíam. Sabe que eu não estou falando de amizades superficiais, mas aquelas amizades que eu mais, que eu mais confiava, que eu mais assim tinha aquelas pessoas como, meu Deus, como uma irmã para mim, digamos assim. Eu sofri muitas decepções, que eu me sentia assim, depois eu ficava me perguntando, mas o que eu fiz? Eu me sentia culpada ainda, porque pela pessoa, às vezes, puxar o meu tapete, ter feito alguma coisa, ou simplesmente sumido da minha vida. Falar, nossa, mas eu era tão íntima, tão amiga, e agora ela simplesmente sumiu da minha vida, tipo, me ignora, não. Então, eu tinha muito forte essa ferida. E a gente nunca acha que o problema está no outro, a gente sempre coloca como que o problema está em mim. Eu é que sou o problemático. Mas é que quando eu tenho isso, eu vou atraindo isso. Porque aquilo que eu não quero, eu acabo vivendo. Mas eu não tenho consciência disso. Você tem a consciência que você tinha tal e tal ferida? Não. É na inconsciência, são as memórias que estão aqui.
O nosso cérebro, a Nelma disse que ela chegou agora, não tem problema. Boa noite, Nelma, ainda bem que você chegou. Nós acabamos de fazer o teste, né, para detectar as feridas emocionais, mas eu vou mandar o PDF lá no grupo, tá? Aí você vai poder fazer o teste também. Vou mandar a explicação, como é que vai responder e como é que faz a leitura, tudo certinho. Vou mandar também lá no grupo o PDF dessa aula, para você também, que chegou depois também ver, ter a oportunidade de ver o que nós falamos aqui. Então, aí a Bruna detectou que ela tem 3 feridas. Então, a partir de agora, Bruna, qual o caminho que eu vou seguir? Eu vou simplesmente ignorar isso? Eu tenho essa ferida e pronto. Não, agora eu tenho essa consciência. Eu preciso resolver, eu preciso olhar para essa criança que até hoje, dentro de mim, tem essas feridas, tem essas dores. Essa criança não cresceu, está gritando aqui dentro de mim e pedindo socorro, pedindo ajuda. Eu preciso sair desse corpo, desse corpo de dor, que nós chamamos, né, como diz o Jacob Petri, desse corpo de dor. Eu preciso sair dessa situação. E para eu sair dessa situação, eu tenho que trazer essa criança, eu tenho que olhar para ela, porque hoje você cresceu, você é adulta. Você não precisa mais e nem vai ter como voltar lá atrás e a sua mãe, o seu pai, os seus avós preencherem essa ferida, curar isso. Não, agora quem vai fazer é você. Você agora é dona da sua vida, você agora é dona da sua situação. É você que vai olhar e dizer esse abandono, essa rejeição, essa humilhação que eu sofri quando era criança e que eu me culpei, e que eu acho que isso está me trazendo sérios prejuízos hoje, isso não vai definir a minha vida hoje. Eu tenho que decidir olhar para o passado, sim. Aconteceram essas coisas na minha vida, mas o passado não vai definir o meu presente. Porque se a gente vive vivendo isso, nós vivemos trazendo o passado para hoje. Aí amanhã eu trago de novo o passado. O mês que vem eu trago o passado para o meu presente. Eu vivo a minha vida inteira carregando o meu passado para o meu presente. E eu esqueço de viver o meu presente, o meu momento atual. E para eu viver o meu momento atual, eu preciso estar com as minhas emoções equilibradas. Preciso ter um equilíbrio. Nelma, pode falar, meu amor, se você quer falar alguma coisa, pode abrir o seu microfone se você quer falar algo. A Nelma levantou a mão aí. Não? Foi sem querer? Tudo bem, então, gente. Então, a boa notícia é que tem solução para todas essas coisas. Agora que você sabe dessas feridas, você vai... Uau, gente, isso aí é até motivo, assim, para a gente comemorar, falar, agora eu já sei, agora eu já detectei onde é que estão, onde é que está o buraco, onde é que está aí a deficiência. Então, o que eu vou fazer com isso a partir de agora? Eu preciso transformar isso, eu preciso ressignificar isso. O que aconteceu lá na minha infância? O que causou lá na minha infância? Tem uma série na Netflix que eu recomendo vocês assistirem, que é A Invejosa. Não sei se alguém aqui já assistiu essa série. A Invejosa, ela tem 2 temporadas de, acho que 10 capítulos cada uma, mas são capítulos curtos. Ali naquele... A Bruna já assistiu. Ali tem nitidamente... eu não assisti ainda, não terminei de assistir a segunda temporada toda, mas na primeira temporada você vê o que aconteceu na vida da Vicky, da Vitória, na vida adulta dela, consequência da infância, daquelas memórias do abandono do pai, e o que causou na vida daquela mulher, na vida adulta daquela mulher, gente. Bem-sucedida, de repente, profissionalmente e tal, mas ela se diminuía tanto para caber, ela se diminui tanto para caber em situações que falta de valor, né, só que a pessoa não tem consciência disso. Ela não tem consciência que ela está se diminuindo tanto para caber
para caber numa caixinha que não é dela aquilo, que não é para ela, tem um valor muito grande. Giovana, quer falar alguma coisa? Pode abrir o seu microfone aí. Eu quero, gente. Boa noite, tudo bom? Acabei de chegar, só tô dando uma olhada, peguei chuva. Eu queria compartilhar com vocês que eu costumo me envolver com pessoas que são problemáticas. Eu acho que eu acho que precisam de mim, que eu consigo cuidar, dar um apoio. Nunca achei um princípio para isso, mas são as pessoas que eu tenho tendência a ter um relacionamento, um namoro, essas coisas. Você fez o teste aqui? Você fez o teste para detectar ferida emocional? Não, eu vou fazer depois, porque eu estava na academia e não consegui fazer. Eu estava só ouvindo vocês. Eu vou mandar lá no grupo e você vai fazer o teste. Mas, meninas, pelo que a Giovana falou aí, já dá para a gente entender um pouquinho uma das feridas emocionais que ela tem aí, né? Dela achar que ela tem que ser a mãe dos outros, né? Cuidar das outras pessoas. O que será que ela está escondendo? O que será que ela está querendo mostrar que ela pode, que ela é capaz, né? E por que Eu acho que eu me sinto muito como se eu tivesse que ser útil, como se a pessoa precisava de mim para eu conseguir me sentir útil. Sim. E com isso você se preenche? Não, eu acabo não me preenchendo porque eu acabo encontrando pessoas que elas em si não estão ali centradas em alguma coisa. Eu acabo tanto focando em tentar centrar a pessoa que eu acabo me perdendo no meio do processo. Como já aconteceu muitas vezes. Eu acabo me largando de mão para cuidar de um terceiro. Sim. Você se diminui para entrar na vida de outra pessoa, para mostrar que você está sendo útil na vida de outra pessoa. E para não Exatamente, por olhar exemplo, para não olhar para você mesmo, ou seja, você sente a necessidade de esquecer de você, de não olhar para as suas dores, para as suas deficiências, para cuidar da dor de uma outra pessoa. Você cresceu na casa dos seus pais, cresceu com a presença de pai e mãe? mãe sim, mãe e padrasto. Pai não. Até os meus 12, mas depois não. Seu pai, mas ele foi um pai que saiu da sua vida e não foi mais presente? Então, sim, por questões não da vontade dele, né? Porque foi devido a acidente, ele acabou adoecendo depois, mas foi muito repentino, foi uma coisa que me abalou durante muito tempo. Sim. E sempre foram casos assim que tinham brigas constantes. Então, você cresceu nesse ambiente, onde você presenciava muitas brigas, muitos conflitos dos seus pais. Automaticamente você se sentia, de repente você não tem essa consciência, mas a criança que cresce num ambiente de brigas, ela se sente culpada por cada conflito que acontece, ela acha que a culpa é dela. E ela é que está causando aquele conflito. Embora às vezes ela não tenha nada a ver com aquilo. E quando ocorre uma separação do casal, a criança também se culpa, e ela não vai falar para ninguém, mas dentro dela ela acha que aquela separação aconteceu por causa dela. E na sua vida adulta, você não vai ter essa consciência, lembrar, será que... Mas essa memória que foi gerada, esse sentimento que foi gerado quando você era criança, ele ficou registrado aqui na sua memória. Aí, então, eu tenho que fazer tudo hoje pela vida das outras pessoas, para eu não ser rejeitada, para eu não ser abandonada. Então, eu tenho que fazer igual, me desculpa aqui, o cachorrinho sem dono que está na rua e se alguém passa por ele e acolhe ele quer agradar a todo mundo, porque ele quer acolhimento, ele quer um carinho, ele quer ser olhado, mas aí nessa busca ele acaba se ferindo muito mais, porque nessa busca ele vai encontrar muitas pessoas oportunistas que não vão enxergar que você está dando o seu melhor, vão enxergar você como
invisível dentro daquela situação, mesmo você querendo ser visível. E aí você vai se machucar cada vez mais. Eu te falar que há muito tempo atrás já fizeram essa mesma comparação. Você acredita? Né? Exatamente a mesma comparação. Então, nós vamos continuar. Isso é muito sério, viu, Bruna? Isso é muito sério. Isso te traz muitos prejuízos. É uma bola de neve isso. Cada vez isso vai aumentando e vai aumentando mais a frustração dentro de você, vai aumentando muitas dores, vai aumentando muitas coisas. E isso influencia em todas as áreas da sua vida. Isso vai influenciar não só nas amizades, mas no relacionamento amoroso, no trabalho. Você vai querer, tipo, ser a boazinha para todo mundo e acumular funções, enfim. Né? Vamos prosseguir aqui, gente. Que nós, essa muito densa, muito profundo, tem muita coisa para ver dentro de tudo isso, né? Mas a boa notícia é que a nossa história, a história que você viveu até aqui hoje, ela é a sua história. Não tem como você negar e fugir dessa história, mas tem como você ter um outro olhar para tudo o que você viveu até hoje, olhar com uma outra visão. Então, agora nós vamos, você já detectou aí quais são as suas feridas, né, as suas dores. Eu quero até trazer um versículo bíblico aqui, porque da Bíblia aqui, nós vamos ver agora o caminho para a cura das feridas emocionais. Mas tem um versículo que está em Tiago 1, versículo 23 e 24, que diz assim: aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece de sua aparência. Eu quero trazer esse versículo para o nosso momento aqui, para a nossa vida atual, para esse contexto das feridas emocionais que nós estamos vendo aqui. Agora que você tem esse conhecimento, que você já detectou que você tem essas mazelas, essas lacunas que precisam ser olhadas e preenchidas, que você, de repente, até hoje nunca olhou para você, nunca entendeu que você tem uma identidade, que você é uma pessoa, que você tem valor e que você precisa olhar para você. Se você não fizer isso para você mesmo, você está sendo semelhante a esta pessoa que Tiago diz aqui. É a mesma coisa de você ouvir a palavra e não praticar. E ele faz essa comparação com é semelhante a alguém que olha a si mesmo diante de um espelho, olhou lá, mas quando vira as costas, esquece da sua verdadeira aparência, esquece de si mesmo. A Giovana, quando ela se comporta dessa forma, querendo fazer de tudo pelas outras pessoas, ela olha para o espelho, ela contempla a face dela, e quando ela vira, ela esquece dela mesma e ela vai olhar para os outros. Ela quer se enxergar nos outros porque esquece-se da sua verdadeira essência, de quem verdadeiramente ela é. E eu só sou para os outros quando eu entendo quem eu sou para mim mesma. Eu só posso amar os outros quando eu entendo o amor que eu sinto por mim mesma. Jesus Cristo diz isso lá na palavra, no livro de Mateus, Lucas, me esqueci agora o versículo, onde ele diz lá que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é semelhante ao primeiro, ele diz, amar o teu próximo como a si mesmo, não se pondo mais nem menos, porque se eu não me amo primeiro, eu não tenho como eu amar as outras pessoas. Se eu não me amo primeiro, o amor que eu vou querer dos outros é o amor de cobrança, é o amor
Eu quero que o outro me valorize, mas eu mesma não me valorizo porque eu não me enxergo e eu nem sei quem eu sou de verdade. Não sei o que eu mereço, não sei o que eu sou capaz. E eu quero eu quero viver a vida dos outros. E eu quero que os outros me enxerguem, sendo que nem eu mesma enxergo a mim mesma, nem eu mesma zelo das minhas emoções. Então, agora nós vamos ver o caminho para a cura. O caminho para a cura das feridas emocionais. Primeiro, reconheça a sua dor. Acolha a sua criança interior. Qual é a experiência dolorosa que te remete a essa criança machucada? Qual é a experiência, as experiências da sua infância? Quais as memórias que você tem? Gente, tem memórias que nós não lembramos, mas quando você começa a voltar para isso, vai começar a aparecer memórias que você jamais tinha acessado, que você jamais lembrou durante toda a sua vida, porque você nunca olhou para isso, mas agora, a partir de hoje, você vai ver quantas lembranças vão começar a surgir na sua vida, na sua mente, situações que você viveu, você fala, nossa, olha, gente, até hoje eu tenho insights, eu falo, meu Deus, olha isso, olha por que disso, aconteceu isso lá, e eu nem lembro, você não lembra, você não vai ficar, isso é por causa que aquilo, está tudo guardado lá, é inconsciente, gente. Mas a partir de agora vai ser remexido. Aquilo que estava obscuro vai começar a vir à tona, vai começar a vir à clara, às claras. Então, primeiro, você observar esses padrões emocionais e comportamentais, permitir-se e validar suas emoções sem julgamento, sem aquela culpa, aquele julgo, que fala, não, eu fui culpada mesmo, por causa dessas feridas emocionais, olha quantos erros eu cometi, olha quantos relacionamentos errados eu entrei e que eu me diminuí, aquela culpa, olha o que aconteceu com a minha vida, olha o que eu fiz com a minha profissão, porque eu não me valorizava, eu achava que eu era inferior aos outros, os outros sabiam mais, podiam mais, eu me escondia, eu não procurava ser promovida, quando surgia um momento, de repente, de eu ser promovida, eu mesmo me auto-sabotava para não ser promovida, por não me achar capaz para exercer aquilo. Então, primeiro é você reconhecer esses padrões comportamentais, essas situações, e praticar o diálogo interno positivo com você, conversar com você, conversar com a sua criança interior, com amor, com compreensão, gente. Você pode fazer um exercício de fechar os seus olhos e lembrar de você, daquela menininha, lá, não sei como que era seu cabelinho, lembra como que você andava, lembra da sua infância, as situações, aquela menina, fecha os seus olhos e lembra dessa menina, lembra dessa criança, desse contexto, dessa casa onde ela vivia, desse lugar onde essa menina você viveu, o que ela sentiu, e você acolher e dizer para você mesmo, tudo bem, Mari, foi doído, você sofreu isso, você se sentiu rejeitada, se sentiu abandonada, você se sentia feia, você sentia que você não era amada porque você não merecia, mas agora eu estou aqui, eu vou cuidar de você, eu sou você adulta, porque o que você precisou naquele momento lá não vai voltar mais. Então, valide você agora e comece a dizer, uau, eu sou capaz sim, eu cheguei até aqui, vai falando com você, se olha no espelho, e comece a pontuar as suas qualidades. Todos nós temos muitas qualidades. Compreenda você sem julgar a você mesma, sem se achar que eu sou burra. Gente, quando nós nos criticamos, é a maior prova de falta de valor. Quando nós criticamos, é a mesma coisa que você está com chicote, chicoteando, falando, nossa, que idiota que eu fui, olha que burra que eu fui. É uma falta de valor muito grande quando a gente faz isso com a gente mesmo. Errei, nossa, errei, pisei na bola, foi mal, mas tudo bem. Serviu de experiência. Eu não vou ficar me martirizando por isso, porque não tem como. Quando o leite derrama,
Quando você botou o leite para ferver, ele derramou. Tem como você recuperar aquilo que caiu? Aquilo que derramou? Não. Segue em frente. Olhe para você. Só erra, gente, quem tenta. Quem não tenta fazer as coisas nunca vai errar. E as feridas emocionais muitas vezes nos impedem de avançar, de conquistar, perder oportunidades por medo. Segundo, identifique e ressignifique as crenças limitantes. Pergunte para você: o que essa dor me fez acreditar sobre mim? O que essa rejeição, esse sentimento de abandono que eu tenho, e que isso me faz diminuir, isso me faz dizer sim para todo mundo, eu não sei dizer não com medo das pessoas me rejeitar e me abandonar de novo. O que essa dor me fez acreditar sobre mim? Eu sou inferior aos outros? Eu não mereço? O que essa dor me fez acreditar até hoje sobre mim mesma? E troque esses pensamentos negativos por afirmações fortalecedoras. Você é dotada de inteligência, de sabedoria. Você tem muitas qualidades em você. Comece a olhar essas qualidades. Gente, eu já disse aqui que na aula lá de sexta-feira no Instagram, que eu via muitos defeitos em mim. E hoje eu vejo muitas mulheres enxergando só os defeitos delas, só pontuando aquilo que desvaloriza ela. Vejo muitas jovens olhando, o nariz é assim, nossa, minha orelha é assim. Mas e as outras coisas boas e lindas que você tem? A cor dos seus olhos, o tom da sua pele, os seus lábios, que lindo, os seus dentes alinhados. Começa a olhar as coisas boas, o cabelo bonito que você tem. Sabe, tem muito. Você vai perceber que você tem muito mais beleza, muito mais coisas boas para pontuar do que coisas ruins. Fala, não, nossa, eu tenho responsabilidade, eu tenho caráter, eu tenho inteligência, por mais que eu me ache incapaz, mas eu estudei, eu aprendo as coisas que me ensinam, então eu tenho qualidades. Então, se você acredita que você não é bom o suficiente, comece a mudar esse discurso, essa comunicação, e comece a dizer: eu sou capaz, eu mereço. Ter um exercício, até que ele já foi me mentorando, que eu ensino a fazer aí as afirmações positivas, escrever as afirmações positivas e ler, reforçar essas afirmações todos os dias. Terceiro, exercite o auto-perdão e o perdão aos outros. Gente, o que é mais terrível de tudo isso é a autoculpa. É você se culpar por toda uma história de insucessos, por todos os desacertos que aconteceu na sua vida, e você ir carregando essa mala, e ela vai se tornando tão pesada na sua vida, que chega um momento que você vai se sentir exausta o tempo todo, e você não sabe de onde vem essa exaustão. É das culpas que você vem carregando sobre você. A falta de perdão de você mesmo e de perdoar as outras pessoas, perdoar os outros, porque a carga quem está carregando é você. Perdoa logo, se livra disso, seja inteligente, porque quem vai ser beneficiado é você. A outra pessoa não está sofrendo, não, porque você não está perdoando ela. Mas foi muito duro, eu sofri isso, foi abandono, foi uma mãe narcisista. Perdoa logo, vai. Se livra logo disso. Eu estou falando isso com propriedade de causa, de quem já sofreu tudo isso aí, de não se perdoar, não perdoar os outros, achar que os pais são devedores. Ele causou isso, ele deve isso para mim. Ela, minha mãe, deve isso porque foi ela a causadora de tudo isso. Meu avô, minha avó. Perdoa logo. Se liberta disso. Deixa eles. O problema, muitas vezes, você vai perceber que diz muito mais sobre o outro do que sobre você. Então, deixa lá. Se liberta desse peso emocional do passado. Gente, nós não tem como nós vivermos um futuro bom se eu não viver o meu presente bom.
E se eu viver carregando o meu passado, eu nunca vou viver o meu presente. E o futuro meu nunca vai chegar, porque eu vou estar trazendo o passado o tempo todo para mim. Pratique a escrita terapeuta, escreva uma carta para quem te feriu, depois rasgue essa carta, queime, não precisa mandar. Escreve para você externalizar o seu sentimento, você botar para fora. Se for para você mesmo, escreve essa carta para você, fala, escreve tudo lá que você tem, que você não está se perdoando. Depois você rasga essa carta, e a mesma coisa se você tem essa falta de perdão com alguém, escreve tudo lá que você tem. Depois você, estou livre, eu decido perdoar. Gente, o perdão é algo que a gente faz todos os dias. Enquanto você não sentir, se você lembrar daquela situação sem causar dor em você, é porque você não perdoou. Você só perdoa quando você lembrar daquela situação e aquela situação não te trazer mais dor. Então, perdoe quantas vezes forem necessárias. Jesus falou quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão. Pedro falou 7, achando que era muito. Jesus disse, não, 70 vezes 7. E é para o mesmo problema, para a mesma atitude que, de repente, aquela pessoa fez e vai fazer por você a vida inteira. E nós também temos que ter a consciência que as pessoas só fazem conosco aquilo que nós permitimos que elas façam. Quarto, cuide da sua autoestima, do seu valor próprio, estabeleça limites saudáveis, aprenda a dizer não sem culpa, pratique o autocuidado diariamente, seja através de exercício físico, descanso, atividade prazerosa, tenha lazer, você tem que ter um hobby, você tem que cuidar de você, vai dançar, vai fazer pintura, o que você gosta de fazer? Gente, nós temos que fazer coisas que nos agradem, que nos trazem prazer. Tem gente que, não, se você pergunta o que você gosta de fazer, ah, não sei, nunca pensei nisso, não tem lazer nenhum. Só quer fazedora, tarefeira. E sexo de pessoas que te elevem e evite relações tóxicas, relações que te diminuem. Música e apoio profissional e espiritual. Terapias, como terapia comportamental, emocional, terapia focada na compaixão. Faça mentorias individuais ou em grupos, cursos de autoconhecimento, de cura interior, de feminino ferido. Tudo isso são muito eficazes aí no seu processo de cura. E a prática espiritual, não tem nem o que falar aqui, porque não tem, você não vai avançar, não vai alcançar níveis maiores sem alimentar o teu lado espiritual, sem alimentar o seu espírito, sem a conexão que você tem que ter com Deus. É necessário fortalecer a sua identidade para a sua jornada de cura, para você ter êxito, senão nada vai fluir aí na sua vida. É tudo uma sequência, tudo um passo a passo a ser seguido. Então, assim, não existe nada de uma noite para o dia. Tudo exige um esforço, tudo exige um tempo a ser feito, a ser buscado, um caminho a ser trilhado. Mas eu quero, eu quero fazer algo aqui com você agora. Você chegou até aqui. Você saiba que a cura de tudo isso é possível. Mas você não precisa viver carregando as dores do passado. Porque enquanto você viver carregando as suas dores do passado, você nunca vai viver a plenitude. Você nunca vai viver o que Jesus deixou para nós lá em João 10:10, que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundante. Eu quero colocar aqui algo para você refletir um pouquinho agora. Porque eu tenho algo muito importante para oferecer para você aqui hoje. Eu só quero que você ouça um trecho dessa canção aqui. Ó.
Eu lembro a gente costumava reclamar, Feche seus olhos um pouquinho. mas hoje tudo que eu queria era voltar. Por que que a gente cresce e as coisas mudam de lugar? Porque só quando perde aprende a valorizar. Sem voltar no tempo pra me lembrar. O que me resta hoje é o hoje, devo aproveitar, dizer te amo, às vezes até o outro sem cansar, dar um abraço e sem demora, perdoar, ficar mais vezes na família, sem pressa, conversar de certas coisas, continuem a Continue a mudar. de certas coisas, continuem a passar. E o que me resta é só o hoje que transformar. O que nos resta é o hoje transformar. Valorize a história que você viveu até aqui, porque é por tudo que você viveu que você está aqui. Ressignifique as suas dores e comece a dar importância para aquilo que verdadeiramente importa. Você pode transformar a sua vida. Você pode viver uma vida diferente e proporcionar uma vida diferente para as pessoas que são importantes para você. Tem uma frase da Juliana Souza que é muito verdadeira e eu amo essa frase. Quando uma mulher se cura, ela cura toda a sua geração. Uma esposa curada, através da sua cura, o seu marido pode alcançar a cura das mazelas interiores, através da transformação que ele vê em você. Uma mãe curada vai trazer a cura para os filhos, para os netos, para as suas gerações futuras. Uma amiga curada vai trazer cura para as amizades que valerem a pena estarem na sua vida. Uma profissional curada, ela vai levar a cura para todos os lugares aonde ela botar a planta dos pés dela, no ambiente de trabalho dela. Tudo ao seu redor vai emanar o que está dentro de você. Se dentro de você está um poço minado de dores emocionais, é isso que você vai propagar e isso que você vai disseminar por onde você passar. A palavra de Deus diz que é do coração que jorra a água viva, que é de dentro que jorra a água viva. Então, quais as águas têm jorrado de dentro de você? E eu quero oferecer algo que eu preparei para você com muito carinho, com muita dedicação. Eu preparei para você um curso completo para transformar a sua vida, para você chegar e dizer: eu sei o que é ser uma mulher plena. Nesse curso você vai aprender a transformar as suas feridas em força. É através das suas dores que você vai ressignificar a sua história, que você vai ressignificar o seu contexto de vida e que você vai viver na plenitude. E se você quer um caminho para ser guiado, um passo a passo a ser seguido, para se libertar dessas feridas
e viver com plenitude, eu quero convidar você que está aqui hoje a dar o próximo passo comigo. Eu vou te guiar nessa jornada de cura, de autoconhecimento e na sua reconstrução do seu emocional. A sua história não precisa ser definida por suas feridas. Você tem o poder de ressignificar tudo isso. Tem o poder de ressignificar o seu passado e construir um novo futuro para você. O que você deseja? Quais são os seus sonhos? Você parou de viver, deixou tudo no meio da estrada? Você foi viver os sonhos dos outros e os seus? Quais são os seus sonhos, os seus desejos que você tem? Está no livro de Eclesiastes, diz assim, que devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Esses dias lá no meu grupo de reflexão da palavra de Deus, eu falei sobre esse versículo, que devemos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. O que é que te traz esperança? O que é que te traz esperança? Quais os sonhos que você deseja? Então, eu quero te guiar nessa jornada de cura, de autoconhecimento e de reconstrução do seu emocional. O que você vai receber nesse curso? Você vai ter acesso a 5 módulos que eu fiz com muita responsabilidade. Dei o meu melhor. É lógico que tudo tem um início. Então, você vai receber aí o leite. Depois, com certeza, você vai querer um alimento mais sólido. Terão outros cursos mais aprofundados. Não devemos atropelar as coisas. Tudo é um passo a passo. Primeiro, eu tenho que começar da base. Então, esse curso ele tem 5 módulos. O primeiro módulo é o módulo da consciência, onde você vai adentrar mesmo nesse contexto dessa consciência para que eu possa mudar o meu hoje. O segundo módulo, você vai entender que tudo está nas suas mãos e que a cura começa exatamente em você, não é nos outros, não é aqui fora, é aqui dentro. O terceiro módulo, você vai entender o poder do perdão. O quarto, você vai descobrir como viver a sua verdadeira essência, a sua verdadeira identidade. E o quinto módulo tem lá para você o plano de ação e como você vai viver em plenitude a partir de agora. Cada módulo desse possui lá, alguns têm 7 aulas, 6 aulas, 3, 4. Não são aulas longas, mas é o suficiente para você sair do estado atual que você está e alcançar um outro nível. Você vai ter bônus, tem bônus nesse curso. O primeiro bônus, você vai ter um grupo exclusivo de WhatsApp, onde nós vamos sanar as suas dúvidas, onde você vai interagir com as outras pessoas, enfim. Você vai ter também o Manual da Prosperidade do Conhecimento, onde ali eu coloquei filmes, livros, vídeos para você assistir. Eu coloquei em ordem de passo a passo para você, tanto os livros quanto os filmes. É lógico que você não precisa ler todos aqueles livros que eu coloquei lá, mas são sugestões muito boas. Assistir todos os filmes correndo, não. É tudo no seu tempo. Os livros hoje têm audiobooks. Você pode estar ouvindo os audiobooks no chuveiro, ouvindo, fazendo comida, lavando louça, lavando roupa, enfim, até dirigindo, você pode estar ouvindo os audiobooks dos livros. Os filmes, programe aí, assiste 1, 2 ou 3 ali. E além do mais, você vai receber também uma preciosidade, uma pérola, que é o meu e-book, o devocional que eu fiz. 21 dias para você alcançar a plenitude, para você adquirir uma conexão com o divino, uma conexão espiritual com o Deus. São 21 dias. É maravilhoso esse e-book, gente. É um presente maravilhoso.
Além do mais, você vai ter exercícios práticos, todos os módulos, todas as aulas têm exercícios para você fazer. E aí você vai ter acesso a esse curso um ano. Você vai ter um ano aí no seu tempo para fazer. Você não precisa maratonar, comprar o curso e querer fazer tudo dentro de 30 dias. Não, faça no teu tempo. Assiste uma, duas, três vezes, quantas vezes forem necessárias para você assistir no seu tempo. Voltando aqui, tem alguém que está entrando aqui agora. Não tem problema. Então, vai ter exercícios práticos, muita coisa. Esse curso está muito rico, tá maravilhoso. É, assim, uma virada de chave muito grande na sua vida. Tem muito conteúdo ali dentro. E qual o valor do curso? O valor do curso Mulher Plena, com todos esses bônus, com todos esses ganhos que você vai ter, o valor dele, R$ 597. Mas hoje, valor de lançamento aqui para você que está aqui hoje nessa aula, um bônus exclusivo. O curso ele está saindo para você que está aqui por R$ 247 à vista. Ou você pode parcelar em até 12 vezes de R$ 25,55. Esse valor aí não está correto, R$ 25,55. Então, assim, eu não quero parcelar em 12 vezes, eu vou parcelar em 2, 3, 4, vou pagar à vista. Aí, esse valor é para ninguém ficar de fora, para não dizer eu não tenho condição. Não tenho condição de pagar aí de R$ 25 por mês, dividir aí no cartão. E tem algo muito precioso. As 3 primeiras que se inscreverem no curso vai ganhar uma sessão de mentoria individual comigo, onde você vai entender muita coisa nessa sessão. É uma ferramenta que eu faço nessa consultoria individual, onde você vai ter uma abertura de mente tão grande que você vai entender onde você está e onde exatamente você vai chegar e qual o passo a passo para você chegar aonde você deseja. Gente, isso é extraordinário, é maravilhoso. Só essa sessão de consultoria individual comigo, que você vai ter, se você estiver dentro das 3 primeiras que se inscrever, já vai ser um divisor de águas na sua vida. Então, não perca essa oportunidade. É algo assim do meu coração que eu estou oferecendo para vocês. E eu desejo de todo o meu coração que esse curso ele seja assim, um divisor de águas na sua vida. E que quando você terminar esse curso, você queira fazer o outro, tem vários outros cursos aí, cada um é de um nível. Primeiro você precisa ressignificar as suas emoções, as suas feridas, para você entender algumas outras coisas e alcançar um outro nível. Então, é isso que eu tenho para oferecer para vocês que estão aqui hoje. O link do curso está sendo enviado lá no grupo para você fazer a sua inscrição agora. Vai ficar lá no grupo, então você não perca seu tempo. Corre, se você tem alguma coisa para me perguntar, pergunta lá no privado, alguma coisa que você quer saber, fique à vontade para perguntar, mas não deixa passar essa oportunidade, não deixa de adquirir essa transformação para a sua vida. Foi feito debaixo de muita oração, de muito carinho, e é algo assim, é um presente que eu estou dando para você. Tá bom? E aí, gente, eu quero agradecer aí a vida de todas vocês, né? Nós estendemos bastante a aula hoje, assim, é muito conteúdo, mas eu agradeço imensamente cada uma de vocês que estão aqui, que você prospere, que você ressignifique suas dores e que você viva o melhor dessa terra, o melhor que Deus tem para você viver aqui na terra. Tá bom? Então, eu agradeço a Célia, a Giovana, a Rossana, a Bruna, a Flávia, eu acho que é a Claudilene, né, que entrou aqui com o
como que fala, no PC aí do filho dela. A Neuma, que entrou aqui também depois. Sim, Maré, É a Claudilene, né? Eu vi Gabriela aí, eu falei, acho que é a Claudilene. Então, meus amadas, que vocês aproveitem aí. Fale para suas amigas também, né? Que para ir para o grupo, para também participar, para também fazer esse curso, né? E não perder essa oportunidade, tá bom? E tem mais novidades também. Vou deixar lá no grupo o PDF dessa aula, vou deixar também o PDF do exercício das feridas emocionais. E qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá, pode perguntar no meu privado, pode chamar as amigas e mandar perguntar também para mim. E é isso. Vamos viver o extraordinário de Deus para nossas vidas. Bom? E eu agradeço a cada uma de vocês, né? E eu me despeço aqui com o shalom de Deus para a sua vida, que tudo esteja no devido lugar na sua vida, que tudo esteja inteiro, que tudo esteja organizado na sua vida. Um beijo grande no seu coração e que você corra lá fazer a sua inscrição no curso, tá bom? E até a nossa próxima aula. Tem surpresas ainda, tá bom? Deus abençoe. Beijo, beijo, beijo grande. Ninguém quer abrir as câmeras aí? Abre as câmeras aí, gente. Abre as câmeras aí para nós tirarmos uma foto. Vou interromper aqui. Tô fazendo jantinha. Tá fazendo janta? Tô fazendo janta. Oh, delícia. Quem mais aí, Rosana? Abre aí sua câmera. Celinha, a Flávia, vamos tirar uma foto aqui nesse momento. Ou ninguém quer aparecer? Só a Bruna. A Bruna abriu aqui, ó. Vamos lá, gente? Vamos abrir as câmeras e dar um tchauzinho aí para nós tirarmos a foto? Claudilene, abre aí sua câmera. Então vai sair na foto aqui só eu e a Bruna. Aí, mulher! Saudade de ti. Rosana dormiu já, gente. Aberta. Minha câmera tá aberta. Mas não tá aparecendo aqui, não. Uai, tá aberta aqui, ó. O que será? O meu tem um negocinho, um pontinho aqui. O que será? Tem um negocinho aqui na minha tela. Mas tá aberta a minha câmera. Deixa eu ver o que é isso aqui. Uai, não sei. A Giovana disse que tá fazendo janta. Não, mas a câmera tá aberta. Mas tá fechada a sua câmera também. Uai, não, tá aberta. Então a minha também tá aberta. hoje Não eu sei, não tá perdi, aparecendo. fui lembrar agora. Mas tá bom. Vamos tirar uma foto aqui. Vocês não vão sair na foto, para quem não tá abrindo. Porque não sei o que foi com a minha aqui. Vamos dar um sorriso? Você tem que ir, Rosana, na opção do vídeo e tirar o bloqueio dele. Meu tá desbloqueado. Mas não tá, tanto o microfone quanto a câmera tá desbloqueado. Mas não tá aparecendo para vocês, só que eu tô vendo vocês todas. Tenta bloquear ele para ver. Eu também. Ó, vou bloquear então. Vou bloquear. Ó, agora eu bloqueei. Agora desbloqueia. Apareceu aí? Não apareceu. E eu tô aparecendo aqui, eu tô me vendo aqui. Ah, então tá virada, né? Não tem. Não, porque, ó, não tá, porque, ó. Ó, agora eu virei ela, tá pra sala. Agora eu virei pra mim. Eu tô aparecendo aqui, mas vocês não estão. Tá bom, tira aí. Tá bom, nós vamos tirar aqui.